Mauro César Pereira, boa tarde, Mauro César Pereira. Com relação a essa situação dos medalhões, Mauro, a gente sempre diz muito aqui, né, principalmente o Vamp, o medalhão, os caras vieram para isso, para jogar. Não vejo esses caras jogarem com uma regularidade. Ontem a gente teve um William, que foi importantíssimo, participando de gols. Teve o Juliano, que fez 2 gols na partida também. Isso mostra que esses medalhões, Mauro, eles vão ser importantes, porque muito se fala, mas é a garotada que está dando conta do recado. Mas essa mistura, e com os medalhões ganhando ritmo, o William é um. A gente sempre falou aqui, se o William jogar com regularidade, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Se ele tiver uma frequência, dá para o torcedor corintiano acreditar que esses medalhões vão jogar com mais frequência e fazer esse time do Corinthians jogar melhor, como fez ontem? Não. Eu acho que não. Acho que eles não vão conseguir jogar nesse nível seguidas partidas. É muito difícil porque são jogadores já com mais idade, o desgaste é muito grande, são muitos jogos. Você vê o Corinthians jogou contra o Santos, aí o Corinthians joga contra o Santos, aí joga contra o Boca, aí tem mais um jogo no outro final de semana que eu não lembro contra quem, depois tem o Boca novamente, depois tem o Flamengo, e depois tem o Santos. É claro que esses caras não vão conseguir jogar e acho que o mérito é muito grande do técnico Vitor Pereira, que Santos, Boca e Fluminense, Mauro. Fluminense, o adversário chatinho, né? Fluminense é um time bem difícil. Fora, Fluminense. E fora de casa mais ainda. Então eu entendo que o Corinthians, eu acho que assim, conseguiu manter uma grande jornada, o time tem sido muito regular, mas quem está sustentando de fato são os garotos. O time que terminou o jogo ontem quase só tinha jogadores novos, jogadores da base. E ele tem falado, o técnico, muito sobre isso, né? Agora, assim, óbvio, né? Se o William tivesse condições físicas para jogar seguidas vezes e, consequentemente, fizesse boas atuações, ele seria um dos melhores jogadores do campeonato, da temporada, porque ele é um nível muito acima do futebol jogado aqui no Brasil, um jogador de nível de seleção, de Premier League, de Copa do Mundo, é um outro patamar. Mas acho muito difícil que eles consigam ter um rendimento muito elevado seguidas partidas. Isso aí é muito provável que o Corinthians alterne um jogo como o de ontem com outros como o do final de semana, 1-0 do Goiás com um pênalti inexistente. Isso vai acabar acontecendo. Mas é uma campanha, uma temporada boa, muito boa, e acho que fica muito claro que há uma diferença grande de você ter Silvinho de técnico e Vitor Pereira. Né? Não dá para comparar. Claro, é um técnico caríssimo, né? Não é um investimento que o Corinthians faz, até que não tem, né? O Corinthians é aquele clube que gasta o que não tem, né? Isso é outro ponto também que sempre tem que lembrar. A semana fizeram aí, o acordo com a Caixa, tem a Caixa, tem o Odebrecht, um rolo danado, tem que pagar. Se fez acordo com a Caixa, parece que não tem mais dívida. Tem a dívida do estádio e tem a dívida do clube. São dívidas imensas. Como não existe fair play financeiro do Brasil, ainda pensa no Yuri Alberto. É assim. Aqui no Brasil, assim, o outro lá, o Atlético, tem a maior dívida do futebol brasileiro, mas tudo bem. Tem Hulk, tem não sei quem, Thor, Homem de Ferro, um monte de super-herói. Agora o Allan Kardec. Agora tá trazendo Allan Kardec, Gemerson, quer dizer, isso não tem limite. Pedrinho? E assim, tá acertando com o Pedrinho. E assim vai. Mas o fato é que em campo, esses jogadores reunidos, eles podem apresentar um bom futebol sob um bom comando, mas acho que a grande sacada é o técnico conseguir fazer jogadores da base, jogadores até que eram meio desprezados pela torcida, renderem muito mais. Que é normal, é um técnico de um outro nível. E nisso, assim, o Corinthians acertou em cheio. A questão financeira é uma outra discussão. Deixando de lado esse aspecto, é óbvio, é um técnico de um padrão acima do futebol brasileiro. O maior problema vai ser que, se o Corinthians encerrar a temporada bem, lidar com uma possível, provável até saída dele, que o contrato vai até o final do ano. E eu acho que só tem uma coisa que segura esse homem aqui no Brasil: o mercado lá fora não sorri para ele. Se não pintar nada interessante, de repente ele renova. Mais um aninho e tudo, põe aquela cláusula de saída, né? Que ele pode sair no meio do ano. Mas se o mercado se apresentar como interessante para ele, dificilmente ele vai ficar, porque nenhum técnico desse nível quer trabalhar no Brasil. Eles vêm já pensando em voltar, isso é muito claro. Não fica aqui, o futebol brasileiro é periférico, não dá projeção internacional, e é natural que esses caras, tendo oportunidades lá fora, queiram aproveitar. Mas enquanto ele está aqui, que o Corinthians tira o máximo da comissão técnica que possui, e o que está fazendo. Bruno Prado, a gente estava até falando sobre essa situação ontem no Canelada, e o Juliano, ele deu uma entrevista pra gente aqui, quando o Vampeta falou sobre essa situação física, né, na zona mista. O Juliano falou com a gente diretamente no Canelada. E ele falou: eu tô preparado para jogar, eu me preparo, eu tenho meu preparador físico. Foi até um cara que deu uma entrevista muito boa, né, ele não polemizou, ele falou que o treinador tem as opções, concorda com as opções do treinador. Mas às vezes também a gente acha que o jogador não tem condições e o jogador tem, que foi o que o Juliano deixou claro ontem, né? O Juliano, ele falou sobre isso, né? E assim, o jogador sempre vai querer jogar.
aí cabe à comissão técnica às vezes tomar algumas atitudes mais impopulares, se for necessário, né? Entender, não dá, o cara quer jogar sempre, claro. O Vampeta fala muito isso, né? O Vampeta, ele fala, quando ele era atleta, eu vou ser poupado, então, eu tinha o Marco Senna no banco ali, o cara, se eu der brecha pro Marco Senna, ele vai tomar meu lugar. Então o jogador sempre quer jogar, aí cabe à comissão técnica analisar a condição de cada um. Hoje tem muitas maneiras, né, de analisar quem tá bem, quem não tá, e é que o Juliano, ele acabou em algum momento perdendo espaço por uma coisa que o próprio Vitor Pereira falou, que é o desequilíbrio do elenco. Tem muito jogador ali para a mesma função. Normalmente o Vitor Pereira joga com 3 jogadores no meio campo, 2 pontas e um atacante mais centralizado. E aí ele tinha para essas 3 funções, considerando que o Duqueiroz é o titular, numa primeira função, até ele jogou mais à frente, o Cantillo mais atrás. O Juliano tinha que disputar espaço com o Maicon, com o Paulinho e com o Renato Augusto. Só que, então, sempre 2 desses iam ficar de fora. Agora o Paulinho está machucado, vai ficar um bom tempo ainda, e ontem nem Maicon nem Renato estavam, ele jogou, foi muito bem, é um bom jogador, e o Vitor Pereira vai administrando o seu elenco, acho que isso ele consegue fazer bem. Ontem, para mim, foi uma atuação surpreendente do Corinthians, eu falei nos programas dessa semana, eu esperava um jogo mais equilibrado entre Corinthians e Santos, né? Para mim foi uma surpresa, o passeio que foi do Corinthians para cima do Santos. Pelos 2 lados, né? Pelo Corinthians, que não tinha feito uma partida nesse nível, e até pelo Santos, que tem as suas limitações, mas é um time que normalmente consegue competir mais, disputar mais, às vezes se superar. O Santos e Galo no Mineirão, por exemplo. O Santos conseguiu quase ganhar o jogo com 1 a menos ali, mas ontem foi um passeio mesmo do Corinthians. Por enquanto é uma exceção na temporada, mas que é um time competitivo, um time que perde pouco, e aí tem muito mérito também do treinador no sentido de melhorar os garotos. Acho que a grande coisa que o Vitor Pereira trouxe ao Corinthians esse ano por enquanto foi a evolução de alguns jogadores. O Lucas Piton, ele parecia um lateral assim muito afobado. O Lucas Piton, ele sempre foi muito pra frente, deixava espaços enormes nas costas e errava muitas decisões na frente. Hoje é um jogador que tem mais lucidez para definir as jogadas. Ele já deu muita assistência esse ano, chegando no fundo, levantando a cabeça e cruzando. O Mantuan evoluiu, o Adson evoluiu. Então isso é um legado legal que o técnico português está deixando pro Corinthians. E tem outra coisa, né? Sempre quando a gente fala dos medalhões, já também a gente vai falar da garotada. O Duqueiroz fazendo mais uma grande partida, Mantuan fazendo gol, o Raul Gustavo fez uma partidaça e ontem também falou sobre isso na zona mista, sobre a recuperação dele depois daquele pênalti muito infantil que ele fez no jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, a situação do Fagner. O Fagner voltou. É um jogador que sempre quando a gente fala de medalhões, a gente fala mais dos que foram contratados por Fortuna, William, Paulinho, Renato Augusto, próprio Roger Guedes, o Maicon, Juliano e o Fagner, né, Zé? Ele é esse cara que ele segue fazendo muita diferença. O Vampeta falou ontem aqui que ele acha o número 1 desse time do Corinthians. O jogador mais importante desse time do Corinthians. E ontem, grande parte das jogadas de perigo do Corinthians saíram pelo lado direito. Começaram com o Fagner. Qual o tamanho da importância desse jogador nesse time do Corinthians que ele está voltando a jogar agora? O Fagner, sem dúvida, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Ele tivesse jogando, e jogando a bola, por exemplo, que ele tem condição, estaríamos especulando talvez a presença dele de novo numa convocação do Tite aqui ou ali. Não sei nem que seria justo, mas ele tem bola para pelo menos ser lembrado, né? Não sei se para ser convocado, mas para ser lembrado, sim. Ele está num contexto de um Corinthians que a gente falou muito daqueles novos contratados, a volta do Paulinho, do Renato Augusto, do William, jogadores importantes, chegada do Maicon, de tantos jogadores, o Roger Guedes lá atrás, mas assim, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, são jogadores importantíssimos. O Jô era até, embora recuperado, depois caiu em descrédito, e aí todo mundo chegou à conclusão que não adiantava mais contar com ele. Jogador, quando você vê que não dá mais para contar, é melhor liberar e abrir espaço para que outros jogadores possam crescer. O Fagner é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, se não o melhor, né? Ele jogando em sua plenitude, estando em forma. Ele resolve jogando aberto, buscando a linha de fundo.
ali pertinho da lateral, como se o treinador quiser fechando em diagonal, para virar um armador. Ele já fez isso muitas vezes, e ele ajuda muito o Corinthians nesse aspecto. Me chamou muita atenção no jogo de ontem. 12 jogadores, incluindo o William e Fagner, formados pelo Corinthians, se eu não errei a conta, 12 jogadores formados pelo Corinthians em campo. Esses mais experientes e jogadores mais jovens que estão aparecendo agora. O João Vitor já saiu, foi para o Atlético Goianiense e voltou, mas assim, o Vitor Pereira está utilizando. Ele chegou à conclusão, se botar esses nomes que eu falei de jogadores que já estavam, que estão veteranos, estão mais veteranos, esses que chegaram também, e que é o time do papel, que se você for colocar no papel, e lá no começo a gente o fez, ó, esse time no papel, se funcionar, vai disputar título. É time bom para disputar com todo mundo assim, mas não funciona desse jeito. E ele está sabendo usar os meninos. Ontem foi uma partida muito feliz, a melhor do Corinthians com o Vitor Pereira nessa temporada, e claro que a gente pode discutir mais na frente o papel do Santos. Foi um jogo ridículo do Santos. O Santos foi péssimo e, sem dúvida, contribuiu para esse passeio do Corinthians ontem. Piperno, essa situação da garotada do Corinthians, né? O Vitor Pereira até já deixou claro. Se não fossem os miúdos, poderíamos estar disputando para sair da zona do rebaixamento. E ontem o Duqueiroz fazendo mais uma grande partida. Aí você tem o Raul Gustavo. Foi um grande destaque ontem do Corinthians. E ele mesmo disse que para ele foi muito importante, que ele voltou muito abalado daquele jogo no Paraná. Realmente, como disse o Mauro, essa é a grande importância do Vitor Pereira por enquanto. Dar confiança para essa molecada, usar a molecada para fazer desse Corinthians um time competitivo em todas as competições nas quais ele está hoje. Porque o Corinthians briga pela liderança do Brasileirão, está classificado na Libertadores e é o único time já garantido praticamente nas quartas de final da Copa do Brasil. Muito graças a essa molecada. Coisa mais fácil, filha, de se ver no trabalho de um técnico de futebol, se ele escalou o João, o Zé, e aí vira tema aí para longas discussões aí de especialistas, de boteco em qualquer lugar. Mas essa é só uma parte muito visível e eu acho até muitas vezes superficial quando a gente vai realmente avaliar o trabalho de um técnico. A gente tem que levar em conta outras coisas. Por exemplo, como é que ele melhora o jogador? No caso do Corinthians, isso é evidente com muita gente, inclusive a garotada. Como é que ele vai transformar esse jogador em alguém mais versátil durante um jogo? Como é que esse jogador ele vai passar a cumprir outras funções? Porque às vezes o jogador ele começa e termina a carreira dele fazendo mais ou menos a mesma coisa. Porque às vezes também não teve a sorte de trabalhar com treinadores e falar, olha, você pode fazer mais do que isso. Você pode marcar melhor, você pode avançar melhor, você pode encostar no ataque, você pode ajudar os teus zagueiros, você pode, por exemplo, carregar mais ou menos a bola. Tudo isso pode ser alterado na vida de um jogador de bola. E eu acho que o Vitor Pereira, nesse sentido, ele está fazendo muito bem. Se ele for embora amanhã, esse para mim já é um dos principais legados que ele deixa aí em relação a esse elenco do Corinthians. Agora, e ele é inteligente, ele sabe que, como tem esse elenco balzaquiano aí, não pode, de fato, utilizar esses caras o tempo todo. Mas, para a sorte dele, ele tem essa bela geração de garotos que ele vai melhorando. Então, o trabalho do Corinthians, o trabalho dele não é algo assim para curto prazo, não é algo que, isso não é fast food, time de bola. Ele está fazendo um trabalho mais de médio prazo, melhorando o time, taticamente e principalmente individualmente esses jogadores. Por isso que eu acho que o Corinthians, nas Copas, vai ser um time extremamente competitivo e duro de ser batido. Você também acha, Mauro, que esse Corinthians nas Copas, ele pode inclusive disputar título? Copa do Brasil, por exemplo, já está nas quartas, praticamente. É um time que em casa, o Corinthians sempre dá trabalho. É muito difícil o Corinthians ser batido em casa. O Corinthians nas Copas, brasileiro, claro, o Palmeiras é muito favorito. Mas nas Copas, pode até conquistar um título tendo essa cara em casa e tendo jogadores importantes misturados com essa garotada? Por que não poderia? Pode, claro que pode. Eu acho que pode disputar qualquer título. O sorteio ajuda às vezes? Você acha que até o brasileiro? Se o sorteio ajudar... Se um time está 2 pontos do outro, falta mais de metade do campeonato, como eu poderia dizer aqui que o time X não pode disputar? Se eu tiver só mandinar, não sei o que vai acontecer. Já vimos tantas histórias de reviravolta, campeonatos de pontos corridos. Agora mesmo na Inglaterra, em dado momento, o Manchester City era dado como campeão antecipado.
terminou um ponto na frente do Liverpool, ali brigando rodada a rodada. No último jogo teve que buscar resultado, em dado momento parecia que ia perder o campeonato. Essas coisas acontecem no mundo inteiro. E o técnico ele já mostrou que ele sabe como jogar o campeonato de pontos corridos. O Corinthians tem sido muito regular por conta até da estratégia. Em alguns momentos se sacrificou, como por exemplo perdendo de goleada para o Palmeiras lá em Barueri, justamente porque ele estava preocupado também com o brasileiro, manter liderança e o jogo depois da Copa Libertadores com o Boca. E ele faz isso com muita tranquilidade, agora com mais segurança e mais moral até para fazer, por conta da manutenção do time lá em cima e também agora com essa vitória expressiva da noite de ontem. Pode disputar. Tudo é difícil para qualquer time por conta de questão física, maratona, muitos jogos. Então, nesse perde-ganha, alguém que de repente se desgarra numa competição vai na outra com mais força, tem uma certa vantagem. Vai depender muito dos fatos que vão acontecer. E essas próximas semanas, por exemplo, é muito difícil. No caso do Corinthians e Santos, não, porque o placar foi muito elástico, mas são 3 semanas, gente, entre o jogo de ida e de volta à Copa do Brasil. Muita coisa acontece em 3 semanas, você não tem nem ideia do que vai acontecer. E as outras competições vão interferir, inclusive, naquilo que teremos quando acontecer os jogos de volta. Então, sei lá, o Ceará e o Fortaleza, 2-0 pro Fortaleza. Já eliminou? Não sei. E se o Fortaleza perder jogos seguidos no Brasileiro, estiver na zona de rebaixamento, o Vojvoda foi embora. Briga com todo mundo e vai embora. Estou aqui falando de um cenário terrível para o Fortaleza. Não sei o que vai acontecer. É muito tempo, é muito jogo. Jogadores que podem até ir embora. Jogadores podem sair na janela. São 5 jogos no meio disso aí. E a abertura da janela acontecendo. Então pode chegar gente, pode sair gente. É muito, muito louco esse campeonato, essa temporada, aliás. Eu acho que o Corinthians tem condições de brigar por qualquer título, não digo todos. Acho muito difícil. Mas tem um investimento alto. Tem bons jogadores e os jovens estão sendo, como disse o Bruno, estão sendo transformados em jogadores que estão crescendo mais. E isso, evidentemente, esse conjunto permite ao Corinthians que ele possa sonhar assim, com conquistas. E o título, o investimento no elenco é para isso, né? É para ganhar taças.